Salve, salve, irmãos, paz de Cristo. Quem fala é o Lucas, da página Sementinhas da Fé lá no Facebook. E aqui, hoje eu venho falar com vocês um pouco sobre um tema chamado medo. Realmente a gente tem medo de um montão de coisa, né, gente? O medo é algo que a gente carrega junto conosco. E sabemos que existem vários tipos de medo. O medo que nos alerta, nos deixa atentos àquilo que acontece no nosso dia a dia, para evitar de cair em situações arriscadas, né? Situações complicadas. Mas, ao mesmo tempo, também temos o medo que já não é saudável, né? Que faz mal para a gente. O medo de avançar, medo de arriscar para buscar uma nova possibilidade, novos caminhos, né? Mas, acima de tudo, o que eu quero que vem para falar com vocês é o seguinte: Jesus, ele nos disse para não termos medo, porque o medo, por mais que o medo seja um sentimento humano, natural do ser humano, natural nosso, quando a gente tem o medo também pode ser empecilho para a graça de Deus. E se o Senhor coloca no seu coração uma missão para fazer, para cumprir, ou se você está vivendo uma situação difícil, onde você parece que não tem saída, Jesus, ele diz para não termos medo. A frase "não tenhas medo", mesmo que alterando um pouco as palavras, mas ainda mantendo a palavra medo, é repetida muitas vezes na Bíblia. É considerada até a que mais se repete na Bíblia. Portanto, não tenhas medo. E fica um versículo para falar com vocês. Em Isaías 41, o Senhor diz através de Isaías: "Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não rejeitei. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados. Constrangidos aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu, o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Palavra do Senhor, graças a Deus. E quando fala a palavra inimigo, é importante a gente recordar que lá em Efésios 6, São Paulo, por a graça do Espírito Santo, nos alerta de que não são homens os nossos inimigos, mas sim os espíritos malignos deste mundo, o inimigo de Deus, os anjos malignos, as forças espirituais do mal que espalhadas pelos ares nós não a vemos, mas agem com a tentação por pecar, através de diversas formas que nos levam a ter frieza de fé, a enfraquecer nossa fé, nossa confiança em Deus, que nos levam a trazer sentimentos de medo que nos impedem de confiar em Deus, de avançar.
Mas se o Senhor mesmo disse para não termos medo, é porque antes Ele já nos deu a graça de conseguirmos vencer os medos. Porque Ele está com a gente, Ele vai nos ajudar. No próprio versículo 10 de Isaías 41, Ele diz: eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita de vitoriosa. Ou seja, a gente é feito para vencer. A gente estando com Deus, a gente vai vencer. Não precisamos ter medo. Não é o problema maior do que Deus, a dificuldade financeira, os problemas, emocionais, a doença psicológica, física, maior do que Deus. Deus é Deus, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, como diz a canção de Tony Allison, Deus é poderoso para fazer. E aí, o que fica muito forte é isso, para a gente confiar em Deus. Certa vez, Jesus, ele deixou os discípulos e atravessaram o mar, da Galileia. E aí, em seguida, já era por volta de umas 3 horas da manhã, mais ou menos. E aí, nosso mestre e rei, ele caminhando sobre as águas foi em direção dos discípulos. E o barco estava no meio do mar, na verdade. E aí, o que aconteceu? Os discípulos que estavam lá viram alguma coisa andando sobre o mar. Era Jesus, mas não reconheceram. Ficaram com medo, achando que era fantasma, Gritaram assim. E aí Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenha medo. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse: venha. E então Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas aí de repente ele prestou atenção no vento, olhou a situação do momento, veio medo de novo, e aí ele começou a afundar e gritou para Jesus: Senhor, salva-me. E Jesus olhou para ele nos olhos, segurou pela mão e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Essa leitura está em Mateus 14, do versículo 22 em adiante. E aí, o que acontece? É que no nosso processo, assim como Pedro, a gente tem medo. No início pode ser até que em alguma situação você venha a ter fé, certeza de que Deus está contigo, mas quando a gente começa a caminhar as coisas boas, a gente começa a prestar, e aí a gente começa a prestar atenção à volta nossa, no problema, ver o problema maior do que Deus, ver o tamanho do problema, o medo volta, a dúvida vem. E assim a gente, como Pedro, a gente cai na água novamente. Mas o necessário, o mais importante para o nosso coração é confiar em Deus. Jesus mesmo disse: não tenha medo. Por que você duvidou? O que tem nos trazido feito ter medo? Que situação que a gente quer superar em nossa vida? Situação difícil. O que nós devemos fazer para superar esse medo, essas dificuldades? O primeiro passo é a confiança no Senhor. Acreditar de que Ele está contigo. Se o invocar, Ele o atenderá, Ele o escutará. E se você reconhecer
que tem muitos pecados e que você não é pensar assim, eu não sou digno, aí mesmo que é o momento necessário para parar e pedir para o Senhor perdão. Falar o porquê que você não é digno. Falar para Ele as suas misérias e confiar que Ele vai te perdoar. Nós, enquanto católicos, reconhecemos que Deus dá a graça do perdão através da intercessão de um sacerdote. Portanto, se você sente a necessidade de se confessar, se você tem a oportunidade, vai e se confesse. Mas se você está em uma situação onde não tem como você encontrar um padre para se confessar, procure, em primeiro lugar, se arrepender e falar com o Senhor: Senhor, eu me arrependo desse pecado, e assim que eu tiver a oportunidade eu quero me confessar. E com o coração aberto, pedir a graça do Espírito Santo para te iluminar e guiar os teus passos. O Espírito Santo é a força de Deus dentro do nosso coração, que alimenta a nossa fé e faz com que a gente firme a nossa confiança de que Ele está conosco. O Espírito Santo é a promessa de que Jesus fez, de que que estaria conosco até o final dos tempos. E se Ele prometeu, Ele cumpre. Por isso, não precisamos ter medo, não precisamos deixar ser tomados por esse medo. O medo de alerta, beleza, certo. É só não fazer aquilo que traz prejuízo, ser prudente como a serpente. Mas ainda assim é necessário dar passos na fé. Pedro, ele errou nesse momento. Ele caiu na dúvida. Mas mesmo assim, depois ele caiu no erro de negar Jesus. Mas depois, ele confiando em Cristo, depois que Cristo veio falecer, ressuscitar e depois subir aos céus. Depois disso, ele vivenciou os milagres de Deus. Pela sua intercessão, pessoas foram curadas pela graça de Deus e ele conseguiu tocar corações através da pregação. Portanto, Pedro, que a princípio era um homem que não era letrado, era apenas um pescador, conseguiu ter a firmeza de anunciar a palavra de Deus sem medo. Ele foi transformado pela força do Espírito, pela fé em Deus. Portanto, nós também podemos, porque essa fé e essa força para vencer o medo, Deus já nos deu e Ele nos alimenta. Se precisamos de graças, peçamos elas sem medo. Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei
descansarás. Forças te darei, forças te darei. Farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás. Quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás. Forças te darei, forças te darei. O Senhor nos dá. Por isso, fique na paz. Que Deus acompanhe vocês, irmãos e irmãs. Até mais, hein?